Olá, irmãos, como vocês têm passado? É um prazer estar de volta conversando com vocês para mais uma meditação neste dia em que haverá o culto de oração. Nós vamos começar nesse instante orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua orientação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Agradecemos-te pela tua proteção. Neste momento, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor pelo nosso país, pela nossa pátria tão querida, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que os nossos governantes, todos, voltem os seus corações para o Senhor e se preocupem, ó Deus, com a população e tomem decisões, ó Pai, que sejam melhor para todos, ó Pai. Nos perdoe por nossos pecados, nossas fraquezas. Abençoe a tua igreja no mundo, neste país e a tua igreja local, em Jardim Peri. Perdoa-nos por nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Salmo 1. Eu queria falar sobre o versículo 1, depois o versículo final, mas vou lê-lo todo. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu gostaria de destacar que este salmo começa com uma bem-aventurança e depois ele parte para 3 itens negativos. O primeiro é: bem-aventurado é o varão, é o homem. Bem-aventurado é bem-sucedido. Isso também não quer dizer que ele vai viver eternamente sem desafios e sem dificuldades, ok? Mas está dizendo, bem-aventurado é o quê? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mais embaixo ele diz assim: o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer para a vida, o sucesso da vida está em andar no prazer da lei do Senhor. Então ele diz, não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem sem Deus não tem noção do que é um caminho reto. Depois ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Isto é, viver uma vida em pecado, em ofensas e em desagrado a Deus. E terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ali já deteriorou de vez a sua vida. E ele vai descrevendo, tem o seu prazer na lei do Senhor, será como ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Aí depois ele diz, olha, os ímpios não agem assim, não é? Tudo que faz, espalha. Tudo que faz, espalha. E no final, eu disse que eu falaria sobre o último versículo, o salmista diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero destacar aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, o Senhor conhece o coração ou os corações daqueles que são seus. Eu pararia um pouquinho para olhar para trás
por exemplo, olhar para Abraão. Abraão foi um homem que teve as suas imperfeições, mas o coração dele era centrado na lei do Senhor, na obediência a Deus. Ele foi chamado para um lugar distante da sua terra natal pelo Senhor e ele obedeceu. Isto é coração nas mãos de Deus. Ok? Depois de bem idoso, teve um filho querido, um filho que ele muito amava. E de repente o Senhor pediu seu filho. E aí? Ele foi lá e estava pronto a entregar o seu filho. Por isso, ele foi chamado de amigo de Deus. Querem elogio maior do que este? Amigo de Deus? Mas eu poderia levantar entre tantos personagens, vou levantar só mais um, Davi. Quem foi Davi? A nossa opinião sobre Davi depende de como nós o olhamos. Você e eu poderemos olhar e ver em Davi um homem cheio de caminhos tortos. É verdade ou não é? Mas também um homem sanguinário. Davi foi um homem de guerra. Mas Deus conhecia o seu coração. O Senhor conhece o caminho. Deus via Davi, seu servo, diferente de nós. Ele olhou para Davi e disse: Davi é um homem, depois Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos vê-lo por fora. Deus via que o coração de Davi era inclinado ao Senhor. Quando o Senhor o chamava à responsabilidade, ele prontamente obedecia. Eu quero destacar aqui, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. E eu gostaria que você, nesse momento, pensasse como você tem se comportado diante de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Eu diria que o momento histórico que estamos vivendo é um momento que nos dá a oportunidade para fazermos um balanço de nossas vidas, uma séria reflexão de nossas vidas, porque tudo que construirmos aqui ficará. Os nossos dias se vão, as nossas vaidades se vão, o nosso orgulho se vai, a nossa arrogância se vai, a nossa autojustificação não justifica, porque quem nos justifica é o Senhor. Eu gostaria que ficasse bem gravado na sua mente: o Senhor conhece o caminho dos justos. É momento de abrirmos o nosso coração perante esse Deus tão maravilhoso que temos e dizer a Ele: Senhor, a minha vida, eu tenho consciência que não tem sido aquilo. Mas, ó Deus, tome o meu coração nas Tuas mãos. Tome a minha vida nas Tuas mãos. A partir de agora, com a Tua ajuda, eu vou viver uma vida diferente. A partir de agora, com a Tua ajuda, eu vou viver uma vida submissa ao Senhor. Se você fizer isto bem no íntimo do teu coração, talvez teus familiares não vejam esta reflexão, teus amigos não vejam esta reflexão com Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece. O Senhor te conhece no teu íntimo. O Senhor te conhece na tua alma. Porque o salmista diz assim: o caminho dos ímpios perecerá. Ímpios são aqueles que não temem a Deus. Ímpios são aqueles que pensam que não haverá um juízo.
Ímpios são aqueles que não estão preocupados com amanhã. E a Bíblia é um livro que nos exorta constantemente a decidirmos hoje para que o Senhor nos dê um futuro melhor amanhã. A Bíblia é um livro que mostra que o final, com certeza, será bem melhor do que o presente. A Bíblia diz que Deus tem muita coisa boa preparada para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Hoje a gente olha para trás, a gente vê que Abraão tinha o coração nas mãos de Deus. A gente olha para Davi e vê que Davi tinha o seu coração nas mãos de Deus. E o seu coração também pode estar nas mãos de Deus. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Corra para a cruz. Aos pés da cruz, se ajoelhe. Se você não entregou a sua vida a Jesus, não se arrependeu de seus pecados, não pediu a Jesus que te perdoasse os seus pecados e que te salve, se você não fez isso ainda, faça agora. Se você, irmão, ao olhar para trás, tem sentido que o teu coração não esteve até agora nas mãos de Deus, mas nas tuas mãos, entregue-o nas mãos de Deus e você verá quanta diferença isto fará. Você não vai sentir nada, não vai ver raios, não vai sentir o chão tremer. Mas com o tempo, você vai olhar para trás e vai ver quão grande é o teu Deus, diz o hino, não é? Quão grande é o meu Deus, quão grande é o teu Deus. Como Ele é maravilhoso. Não se preocupe com o que está acontecendo no momento. Ele tem o controle da história. E com certeza, Ele vai cuidar de você. É um apelo. Talvez o teu coração tenha estado nas mãos de Deus, então continue, não é? Mas se há alguma coisa errada, faça como o salmista. Senhor, examine dentro de mim. Vê se há em mim algum mau caminho e conduza-me pelos teus caminhos eternos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Incline o seu coração para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe você e que nesse momento você aí com a sua família se ajoelhe, tenha um momento de confissão de pecados, mudança de vida e que hoje mesmo o Senhor já comece a trabalhar no seu coração e na sua vida. Ele jamais fará isso sem a tua autorização. Ele disse para crentes: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da tua vida, abra a porta do teu coração. Ore agora. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.